Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Assistência Cast. Nós já devemos estar batendo aqui o episódio 40 e alguma coisa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para você que tem uma assistência. Nós vamos falar sobre venda, sobre time comercial, sobre meta, vamos falar um pouquinho sobre gestão. Então, é um conteúdo que você precisa, né, absorver, estudar, aprender, aplicar principalmente, para que a tua assistência aí traga resultados financeiros melhores, para que a tua assistência se profissionalize como uma empresa acima da média, da média do mercado. Então, né, curte já esse episódio aqui, né? Se você não é inscrito no nosso canal, dá uma moral pra gente, se inscreve no nosso canal, né? Aqui na descrição do vídeo também tem todos as nossas redes sociais, minha, do Marcos, da Assistências Lucrativas, né? Segue a gente lá, tem TikTok, tem Spotify, né, para você ouvir esses episódios também. Todos eles também estão lá no Spotify, beleza? E hoje eu quero convidar não, né? Eu já convidei, eu quero apresentar para vocês os nossos dois convidados de hoje, que é a Bruna, nossa gerente operacional aqui da TX, e o Bruno, né, nosso SDR futuro, talvez sim, né, Bruno? Estrategista digital aqui da agência, né? Então tô com esses duas pessoas aí bastante especiais pra gente, né? Que a gente aposta muito aqui na TX. E hoje o papo vai ser com eles. Então queria pedir, né, para vocês se apresentem pro público, né? Quem é você, Bruna? A Bruna já tem um episódio dela aqui no canal, né? Do que a gente falou do quê, Bruna? Gestão, pessoas e processos. Gestão, pessoas e processos. Então, tem um episódio, eu não sei o número, mas vai aqui no nosso canal que você vai achar ela lá. E o Brunão, primeira vez que ele participa aqui com a gente, o bicho tá tranquilinho, né? Super na vibe, mas ele vai desenrolar. No meio do caminho ele desenrola. Então, Bruna, pra quem tá te conhecendo agora, quem é a Bruna? O que você come? De que planeta você é? Explica pra galera aí. Fala, galera, e aí, tudo bem? Cara, primeiro prazer de novo estar aqui. Bem-vindo, Bru, ao podcast, ao Assistência Cast. Obrigada, Thiago, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu sou a Bruna, eu sou gerente comercial, eu tenho 28 anos de idade. Tô no mercado comercial há mais de 14 anos, comecei como vendedora, chão de fábrica, basicamente. Fui uma das gerentes digitais mais novas do Itaú. Tenho uma carreira legal aí pelo time comercial. Cheguei na TX, vão fazer 7 meses. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. É isso aí. É novinha, mas tem uma bagagenzinha já, né? Dá um jeito. E aí, Bruno, quem que é o Bruno? Fala pro pessoal aí. Legal, prazer pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês, prazer estar aqui com a Bru, que é alguém que me ensina diariamente, né? Não só sobre vendas, mas também sobre a TX. Prazer estar aqui com você, com o Thiago. Bruno, cara, eu tenho 32 anos, né? Como vocês já perceberam, eu sou carioca, então tenho um sotaque bem diferente aqui da Bru, que trabalha aqui comigo. Mas, cara, eu sou um cara que eu sempre trabalhei com vendas. Então, assim, desde novinho, eu já trabalhava com vendas, né? Mas acho que conforme você vai conhecendo, você vai se profissionalizando, você vai vendo que a venda, ela tem várias jornadas. Acho que faz muito do processo de aprendizado que a gente tem, né? Então, assim, eu fui desde varejo até vendedor de ponta mesmo, até a minha última experiência profissional minhas penúltimas, né? Na Serasa Experian como um executivo de contas, né? Entrei como auxiliar administrativo, saí como executivo de contas, e minha última experiência na Stone. Então, assim, tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje, vai ser bem legal, tô bem animado. Legal. E queria deixar vocês à vontade. A gente tem aqui um pequeno portfólio de perguntas, né? Mas a ideia do podcast aqui é a gente resenhar, bater um papo. Então, quanto mais divertido for, quanto mais natural for, melhor. Show? Boa. Então, Bruna, fala pro pessoal aí, hoje, o que você faz aqui dentro da TX na prática? Fala pra galera saber. Bom, eu cuido de pessoas... Quase nada. Tô fazendo pouca coisa ultimamente, tá? As principais, tá? Senão você vai ficar aqui falando 2 horas. Bom, as principais, crio processos, né? Desenho aí processos diários e entendo quais são as maiores necessidades do dia a dia, identifico possíveis problemas pra gente já solucionar. E, cara, o que tá tomando 80% do meu tempo hoje e o que vai tomar 80% do meu tempo daqui até a gente rampar para onde a gente quer ir é o time comercial.
Então, criar estratégia, identificar se todo mundo está fazendo o que precisa ser feito, ajudar não só o closer, como o SDR. A gente recebeu uma pessoa nova no nosso time recentemente, então precisa ficar atento sobre isso, né? Sempre de olho, de ouvidos abertos, gerenciamento de pessoas, processos e times, cara. Então, é alavancar vendas e cuidar da galera aqui dentro. Boa. E você, Brunão? O que você faz na prática hoje aqui, pra galera entender? Na prática, eu coloco aquilo que parece que é complexo, mas a gente coloca muito o lado humano, sabe? Acho que o maior desafio hoje como SDR é a gente fazer com que o nosso dia a dia a gente torne-se cada vez mais próximo do cliente. Eu trabalho com relacionamento hoje com o cliente, então eu recebo os leads diariamente, então a gente vai fazendo aquela filtragem do lead, né? E vai de fato se aproximando do cliente até que a gente leve ele para o closer. O closer ele segue com todo o processo da jornada do cliente. Show. Eu ia pedir para vocês explicarem o que é closer SDR, mas o Bruno já explicou. Pessoal, o que está acontecendo no mercado de assistência técnica? A gente tem visto cada vez mais virar a chave na cabeça de donos de assistência, né? Pela nossa experiência aqui na TX, sobre essa questão de vendas, né? Quando a gente começou a TX, há 3 anos atrás, praticamente, essa parte de vendas era a mais amadora possível. Então, o dono ali fazia do jeito dele, a maioria terceirizava isso para uma funcionária que também atendia balcão, também limpava chão, também arrumava estoque e por aí vai. E a verdade é que nesses 3 anos a gente foi, não só a gente TX entendendo, como alguns clientes também virando essa chavinha da importância de se pensar em time comercial, de se treinar uma pessoa para o comercial, de que venda não é passar preço, né, no WhatsApp. Sim. E por aí vai, né? Então a gente tem visto cada vez mais isso. Ontem a Bruna até teve uma reunião com um cliente nosso para falar só disso. Acho que foi a primeira reunião aqui na TX para falar exatamente só disso. Então eu particularmente venho percebido um movimento no mercado, né, sobre isso para as assistências técnicas. Isso é uma grande pulga atrás da orelha do dono de assistência, na minha opinião. Por quê? Porque o dono de assistência normalmente tem uma empresa nem média, uma empresa considerada pequena, muitas vezes uma empresa familiar, né? Aonde não tem esse profissionalismo que multinacionais que vocês já trabalharam têm, né? Empresas gigantescas, tem todo um processo, tem toda uma estrutura comercial. E a maior treta de todas, a grande maioria não se importa porque não acha necessário. Então é essa chave que está começando a virar, né? E eu queria ouvir, né? Vou falar aqui primeiro com a Bruna. Queria ouvir você, Bruna, falando aqui para o nosso nicho, né? Para o dono de assistência técnica que está nos assistindo agora, né? O que você tem a falar sobre a realidade desse cara? Sobre essa parte comercial, sobre essa virada de chave? O que você pode dizer, visto até esses 7 meses que você já tem aqui dentro da TX, né? Acompanhando aí no front, a Bruna está em todos os grupos da empresa. Né? Então ela sabe todas as coisas boas, as ruins, os problemas, as dificuldades, as objeções, conhece um pouquinho de tudo. Né? O que você daria de recado aí para esse dono que tá ouvindo a gente agora e tá ali meio, eu entro nesse barco, não entro? O que você fala para um cara desse? Você tem que começar, né? Acho que pra gente identificar se a gente consegue, se é o momento certo, se não é o momento certo, se a gente tá no caminho certo, se a gente pode evoluir para um caminho melhor, é startando. É legal você fazer essa pergunta, porque essa semana eu tive 2 reuniões, 2 bate-papos com clientes diferentes. Então, um foi ontem, né, no final da tarde, foi um bate-papo de quase 2 horas sobre isso e é de extrema importância. As pessoas elas começam a crescer a empresa e só depois que elas crescem a empresa que elas vão pensar em time comercial e afins. E aí, essa semana eu peguei um cliente nosso, novo, né? E ele falou assim pra mim, Bruna, a gente fez um onboarding desse cara, tá? E ele falou assim pra mim, eu tenho uma pessoa que limpa a minha loja e cuida da fachada. E é ela que vai ficar cuidando do meu comercial agora. Aí eu falei pra ele... Ó a mentalidade. Eu falei pra ele, vamos fechar as portas? Porque não vai dar certo. No podcast passado que eu participei, eu falei, cada um tem uma função. Cada um é bom em uma coisa. Você precisa extrair o que essa pessoa tem de melhor. Não adianta eu querer pegar uma manicure, por exemplo, e do dia pra noite dizer pra ela, cara, a partir de hoje você faz atendimento via WhatsApp. O atendimento do digital é totalmente diferente do presencial. É
Totalmente. O cliente que vem do Google, ele não necessariamente só quer preço. Ele quer preço porque ele já tem ali acesso a vários concorrentes do mercado. Então ele vai querer o menor preço possível, mas ele quer ser bem atendido. O atendimento do Google, ele precisa ser treinado. Não adianta você pegar uma pessoa da sua família, e acontece muito, tá? Balcãozinho, o que mais tem é sobrinho, sobrinha, primo, prima, novo, menor de idade. E, cara, essas pessoas, elas podem trabalhar. Pode dar certo. Eu, quando eu era mais nova, eu também fazia um bom atendimento. Mas por quê? Porque eu fui treinada. Porque em algum momento alguém me deu um caminho para que isso acontecesse. Então, o meu maior conselho é: não pegue qualquer um. Não coloque qualquer um dentro da sua assistência para trabalhar, porque ele não tem a mentalidade do dono. O dono faz acontecer. O dono pode ser que ele não saiba resolver, mas ele vai dar um jeito porque ele é o dono. Faz parte dele, do DNA ali. A marca é dele. Agora, quem tá no mercado, quem tá fora, quem nem faz parte aí do teu negócio, cara, não vai ter zelo suficiente para dizer: eu preciso me dedicar, aprender e colocar em prática. Então, assim, se estrutura melhor, pensa melhor aí numa pessoa um pouquinho mais experiente ou que tenha minimamente consciência de se dedicar para poder aprender. Senão você vai nadar num barco furado com alguém jogando água dentro. E termina a história do cara aí. Você falou pra ele: vamos fechar. E qual foi como terminou essa história aí? Ele desistiu. Ele não vai mais colocar a moça da fachada. A gente ficou meia hora conversando sobre isso. E eu fui muito honesta com ele, né? Eu falei: cara, essa moça, ela tem algum tipo de estudo em relação a atendimento? Ela já é da área comercial? Ela já cuidou de alguma outra assistência técnica? Ela sabe qual é a expertise que ela precisa? Não. Você vai ter tempo de treinar? Não. Eu só ia deixar ela ver o vídeo do Thiago. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Thiago, ele é incrível em relação ao atendimento, mas o Thiago não é mágico. Sozinho, o Thiago faz 50% do trabalho. Se a outra pessoa não fizer os outros 50%, não vai surtir efeito, não vai pra frente. E uma pessoa que não tem base nenhuma de atendimento, quando ela assiste um vídeo do Thiago ou um vídeo de qualquer outra pessoa que fale sobre atendimento e treinamento, ela vai se sentir perdida. Então, cara, a resolução foi: vamos abrir vaga para esse cara no LinkedIn e ele vai contratar uma pessoa da cidade dele com experiência em atendimento. É nisso que eu queria chegar, na resolução. O que resolveu? Então, pessoal, olha que bacana. Nós temos aqui dois extremos. Sim. A Bruna ontem fez uma reunião com um cliente que virou a chave, que esse cara já queria saber mais, ele já está disposto a contratar, ter um time comercial mais robusto. E ela fez reunião com um cara que está contratando a primeira vez marketing agora, uma lojinha pequena, que deve ser ele, essa moça, né? Não sei se eu tô errado. Uhum. E ele ia colocar a menina lá pra atender. E aí, qual que é a treta? A maioria dos caras pensa igual esse segundo. Esse outro cliente, pessoal, que quer dar essa virada de chave, já tá com a gente aqui, já vai dar 1 ano e 2 meses. Deve estar aí no 10º mês, vai. 12 meses, ia dar 1 ano. Deve estar no 10º mês. Então esse cara, ele já tá vendo a gente martelar, ele já participa das mentorias, ele já vê o depoimento de um, ele já vê do outro, a ficha já começa a cair. Opa, peraí, eu tô me sentindo o ET da sala. Se esses caras estão fazendo, eu também preciso fazer, né? E esse erro, foi muito bacana a Bruna ter dado esse exemplo, porque esse erro desse exemplo que você deu é o que acontece em 90% dos casos onde uma assistência técnica contrata uma empresa de marketing para trazer lead. E aí, o que o dono de empresa, o dono de assistência precisa lembrar, né? O Brunos. O marketing, ele gera a demanda. A venda gera o dinheiro. Exato. E é isso que os donos de assistência precisam entender, precisam aprender. Opa, não é o marketing que te traz venda, queridão, queridona. Não é o marketing que te traz venda. O marketing te traz a oportunidade da venda. Quem concretiza essa venda é o comercial, é o closer, é o vendedor, é o nome que você quiser dar. Mas é esse cara que vai falar dos diferenciais da sua empresa, que vai entender as dores, que vai passar um orçamento personalizado para esse cara. Esse é o trabalho que nenhuma agência vai fazer para uma assistência técnica, concordam? Exato. Então isso é a primeira chave, o primeiro ouro que você, dono de assistência técnica, tem que entender. Marketing gera a demanda, gera a oportunidade, ok? Para gerar grana é venda. E venda é o seu vendedor, é você dono, é o seu closer, é o nome que você quiser dar. É esse cara ou essa pessoa que vai colocar dinheiro no seu bolso. E essa pessoa precisa ser treinada,
capacitada, ela precisa entender o que ela está fazendo. Então ela não pode ser a sua faxineira, ela não pode ser a sua balconista, ela não pode ser o seu técnico quebra-galho que atende telefone, e não pode ser essas pessoas. Ela tem que ser uma pessoa que venda. Exato. Ok? Ok. Bruno, fala uma coisa pra mim. Um dono de assistência técnica que tem medo, né, de contratar um vendedor. Pô, cara, então, já que eu sou técnico, só um exemplo. Eu sou o dono da assistência e sou técnico. Aí eu tenho lá uma menina, que é a menina que recebe os clientes, que limpa o chão, que abastece a vitrine, que faz tudo lá. E eu tô começando a acreditar nesse papo de vocês aí, que eu preciso ter uma pessoa pra vender. Aí vem a grande objeção do cara, que é o medo. Como é que eu pago o salário de mais uma pessoa se nem o que eu tô faturando já tá sendo bacana para eu manter as minhas despesas, essa colaboradora que eu tenho e me manter? O que você falaria para um cara desse? Cara, primeiramente, ele tem que entender que uma pessoa, para ficar de frente do comercial dele, ele precisa entender de 2 pilares, né? Ele precisa entender de pessoas e precisa ter um conhecimento técnico. Eu acho que o que acontece muito de donos de assistência e de outras empresas, eles sempre pensam de tipo, ninguém conhece mais a minha empresa, o meu comércio do que eu mesmo. Só que às vezes, para um cara ele tá vendendo ali na ponta, ele não só precisa ter um conhecimento técnico. Quantas pessoas que a gente sabe que sabe tudo sobre o produto, mas não consegue fechar uma venda? Então você precisa ter 2 coisas em mente. Quem está assistindo agora precisa pensar em 2 coisas. Precisa saber o relacionamento, precisa se relacionar bem e ter um conhecimento técnico. Acredito que o conhecimento técnico já foi falado aqui, é muito sobre todo aprendizado, sobre tudo que vai ser repassado para ele. Mas o conhecimento de pessoas, como é que é feito? Conhecimento de pessoas, a gente sabe que existem várias técnicas, sprint selling, técnica APA, tem várias coisas. Mas o conhecimento de pessoas que atrai pessoas. A venda, basicamente, ela é feita sobre relacionamento. Sobre relacionamento. Então, esse cara que tem esse medo, que de fato tem medo de investir, ele tem medo de trazer alguém para ser o comercial dele, ele tem que pensar que essa pessoa que vai estar na ponta, ele vai ser à frente da empresa dele. Ele vai ser alguém que está ali como um cartão de visita. E esse cartão de visita nada mais é do que a pessoa que vai trazer faturamento para dentro de casa. Vamos ser muito sinceros, a gente está aqui para a gente falar sobre faturamento. Nada melhor que fazer com que, de fato, nossa empresa ela venha a crescer, é crescer com faturamento. Então a gente tem que olhar para aquela pessoa e tem que olhar para aquele potencial e falar, aquele cara ele se relaciona bem. Aquele cara sabe fechar uma venda. Aquele cara sabe construir um relacionamento. Então, quando você identifica que de fato uma pessoa ela consegue plantar isso dentro da mentalidade de uma outra pessoa ali do outro lado, já era. Aquela pessoa ali, de fato, vai ser a chave. A chave para isso tudo que você já falou. Boa. Eu acho que, complementando aqui o Bruno, eu acho que a pessoa que tá com medo de contratar, ela tá com medo de ganhar dinheiro. Porque uma andorinha só não faz verão, beleza? A gente falou isso bastante no outro podcast. Primeiro que, se você tá estagnado, se você tá num platô e você entende que o seu platô está faturando 10 mil, tá? Você entende que você atingiu ali o teu limite, você não consegue passar daquilo. Aí você vai contratar uma pessoa, puta, Bruna, mas eu vou contratar uma pessoa para pagar R$1.500, R$2.000 para essa pessoa ficar atrás do balcão fazendo atendimento. O quanto isso vai te surtir de efeito? É 1.500 investido ou é 1.500 gasto? É 1.500 investido. Você não tá simplesmente jogando fora o teu dinheiro. Você vai ter uma curva de aprendizagem, claro, com aquela pessoa para entender como você gosta de trabalhar, qual é o tipo de produto que você trabalha, qual tipo de cliente essa pessoa vai atender, mas o medo segura muito a gente de ir pro próximo passo, né? E, cara, você tá com medo, vai com medo mesmo. Quantas milhões de vezes várias pessoas foram com medo e hoje são milionárias? É o medo que te coloca pé no chão, isso eu concordo, a gente tem que ter um pouquinho de medo sempre, mas é não ter medo de evoluir. É simplesmente entender que o próximo passo exige não só de você, como do teu bolso. Porque ir pro próximo passo vai te custar um dinheiro, mas vai te levar para uma outra categoria. E somando, né, com vocês dois, de forma prática, o que eu acredito que um dono de assistência técnica tem que fazer para estar um pouquinho organizado e superar esse medo, né? Somando com o que vocês falaram. Primeiro, tem aí pelo menos guardado 2 ou 3 meses do salário desse cidadão ou dessa pessoa aí que você vai pegar, contratar. Eu acredito que tem que ser aí, no mínimo, uns 2,5 de fixo mais comissão para uma assistência técnica. Com certeza.
E para essa pessoa te dar resultado, aí sim o que você precisa, dono de assistência técnica? Do marketing. Porque não faz sentido você contratar um vendedor para ficar ali no seu balcão esperando a pessoa entrar da rua ou da indicação. Né, que são leads teoricamente mais quentes. Sim. E teoricamente não são leads em volume, a não ser que você esteja numa Santa Efigênia da vida em São Paulo, né? Mas tirando isso, não vai fazer sentido. Então você vai precisar do quê? Do marketing para todo dia chegar 10, 20, 30, 40, 50 leads para esse seu vendedor trazer resultado. E qual que é a coisa mais bacana para você perder o medo, para um dono de assistência perder o medo? É que é o cara mais fácil da tua empresa para saber se ele se paga ou não. Se você jogar o comercial na mão de uma pessoa preparada para isso, capacitada para isso, o quanto essa pessoa fez de faturamento para você é muito simples. Essa pessoa me custa 2, ela vendeu 30 mil esse mês, o salário dela, sei lá, foi para 2,5 de comissão, com comissão, então eu faturei 30 por uma pessoa que gasta 2,5. Aí você tem que fazer a sua conta, né? Pra ver se é um ROI legal, se tá bom, se não tá. Mas é muito simples. Então, você não deveria ter medo. Ninguém deveria ter medo de contratar vendedor, closer, se você tem demanda de oportunidade. Você não deveria ter. Por quê? Porque é o cara, primeiro, que vai manter a tua empresa acesa, né? A gente fala aqui muito, eu e o Marcos, que não tem problema dentro de nenhuma empresa que grana não resolva. Né? Não tem problema que dinheiro não resolva dentro de uma empresa. Então você vai colocar um cara ali para deixar esse coração batendo e é muito simples você saber se esse cara performa ou não. Né? Então é muito simples você tomar a decisão se manda embora, é muito simples você tomar a decisão, opa, preciso de mais um, opa, eu consigo gerar mais demanda, eu consigo gerar mais oportunidade, o meu back aqui atrás aguenta, eu tenho um técnico, eu tenho como consertar mais. E é assim que as pessoas hoje vão crescendo. A gente tem um cliente aqui no Sul que, cara, ele tem 4 pessoas no time comercial dele, de uma assistência técnica. Nossa, muita gente. Bem legal. Cara, a gente tem 5 pessoas aqui com a Bruna no time comercial. Exato. De uma agência. O cara que a agência que atende o Brasil todo. Brasil inteiro. Exato. O cara tem 4 pessoas no time comercial dele numa assistência técnica regional, cara. Num bairro. É o cara que tá preocupado em ser o melhor, né? É o cara que tá preocupado em ser a referência da região. Você não tá preocupado em ser a referência da sua região, qualquer um te atende. Né? Tem um ditado, né? Qualquer bolso cheio alegra o pobre. Então, assim, cara, o que você tá esperando? Você tá querendo um profissional mediano ou qualquer do mercado que não saiba o que tá fazendo e você também não vai estar disposto a treinar? Tem que se jogar, tem que fazer, gente. Boa. Então, eu espero que nós tenhamos te convencido um pouquinho, né? A entender que você precisa começar a formar o seu time comercial, né? E formar time comercial nada mais é do que ter mais pessoas dentro do teu negócio. E se você, espero, já esteja convencido disso, vamos falar um pouquinho sobre pessoas, sobre time, né? Sobre gestão de pessoas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Bruno. Como você orienta o seu time, né, para contornar objeções durante qualquer processo de venda? Não existe objeção para produto bom. Né? Eu acho que... Mas pensa sempre no exemplo do cliente. Serviço com muita concorrência. Sim. E o cliente só descobre se é bom o serviço depois da experiência. Não, beleza. Então eu vou falar direto pro dono de assistência. Isso. Cara, você vai bater muito preço com o teu concorrente. Você vai bater de frente com localização, tempo, entrega, demora na produção, mas o quanto você está sendo... e você está praticando o diferencial do teu atendimento. Hoje, quando a gente fala que um atendimento de Google é diferente do atendimento presencial, é porque o cliente do Google, ele já está mais esperto. Ele já antes dele sair de casa, ele já ligou 5 vezes nas assistências próximas à casa dele, para ele entender onde tem o menor preço. Só que se eu liguei no João, que está na rua de trás da minha assistência, e o João atendeu... é 89 só. Acabou. Eu falo, caramba, 89? Tá bom esse preço, hein? Me atende, legal. Aí eu vou ligar no Thiago, que é 2 km da minha casa. Oi, tudo bem, Bruna? Legal, claro. O que aconteceu com o seu celular? Aconteceu isso, Thiago.
Poxa, olha, meu preço é R$ 105, tá? Eu vou te entregar uma mão de obra, eu vou te entregar a qualidade, eu vou te entregar a agilidade, é prazo. Cara, quantas vezes hoje a gente não sabe e a gente não ouve de outras pessoas? Aí eu levei o meu celular na assistência X, eles me prometeram que na quarta ia estar pronto. Aí o técnico ficou doente, o fulano arrumou um problema. A Eu tô peça há não chegou. 15 dias esperando. Comprometimento, cara. Hoje em dia eu falo que é muito fácil você ser o melhor do mercado. Se você tiver comprometimento de entrega, qualidade de atendimento e um preço competitivo. Seu preço não precisa ser o melhor. Você não precisa ter o menor preço da região. Você precisa ter o complemento, né? Ter só o melhor preço não é o fundamental. Então, a objeção para mim pouco perto de tudo que a gente pode construir de quem somos, uma marca. Não adianta você só ser uma assistência técnica. Você tem que colocar ali na tua cidade, para você ser uma referência, a tua marca em prática. Então as pessoas têm que olhar para um celular no chão. Puta, quebrou, caiu, zoou, eu me prejudiquei, preciso consertar. Onde eu vou? Eu vou na marca daquele cara. Ele não vai nem lembrar de você. Basicamente, ele vai lembrar da marca que você gerou e você deixou nele e ele vai até a tua loja. Então, contornar a objeção hoje, para mim, é você ter complemento sobre valor, né? Valor, ele acaba se tornando irrisório, dependendo do cliente. Quem quer preço, vai por preço. Não tem jeito, gente. Quem entra no teu WhatsApp querendo preço, você fala o preço, some, é um cliente de preço. Então, ele não está preocupado com qualidade, com tempo, com estrutura, se você é bom, se você... Não, ele está literalmente preocupado com preço. Você não vai converter esse cara. Esse cara talvez nem seja o teu cliente ideal, porque ele nem vai te indicar, né? Muitas vezes ele é um cliente passagem, né? É um passageiro só. E isso que você falou é legal, porque é outra coisa que eu acredito que precisa virar a chave em dono de assistência técnica, né? Essa parada do ICP, né? Do cliente ideal. Uma grande objeção que nós temos aqui na TX, que seria parte da pergunta aqui, né? Como é que você faz para contornar a objeção do seu time? Não é a objeção do cliente, é a objeção do time. E a objeção do time de dono de assistência aqui na TX é o quê? O cliente não responde. Eu passo o preço, o cliente vai embora. É o que a Bruna falou aí. Some. É as maiores objeções que tem. Não. Como é que a gente quebra essas objeções aqui? Na prática. Eu sempre vou falar na prática. É bom que a galera aqui fala da teoria, que os caras é brabo. Eu vou falar um pouquinho da prática. Como é que você quebra essa objeção na prática aqui? Cara, atendimento. Você tem que entender o que tá por trás dessa parada. A gente já tem um monte de conteúdo aqui falando de atendimento, mas o que eu quero dizer? O seu time precisa estar preparado para não só passar preço, mas para entender ali o que o cliente quer de verdade, o que está por trás. Se preocupar, essa seria a palavra. Se preocupar com o cliente. E o que a gente mais vê aqui quando a gente pede exemplo de atendimento são atendimentos muito ríspidos. Atendimento muito na lata. Atendimento vago, onde nem se tenta puxar uma conversa, nem se tenta gerar uma conexão com o cliente, né? Então, são objeções que, se você faz marketing, você já passou, deve estar passando, e se você não faz marketing, em algum momento, provavelmente, você vai passar por essa objeção. Só que o que é o bonito de ver? A gente tem dezenas, mas quase uma centena de clientes aqui na TX que começou com a gente com essa objeção. E chega uma hora que a assistência vira uma chavinha. Aquela pessoa que está cuidando do atendimento, ela entende como é que funciona. E aí você começa a ter talvez outras objeções, mas são outras objeções com o carro andando, com a coisa funcionando, com você fechando, com você ganhando dinheiro, com você tendo algum tipo de resultado, né? E aí vai a dica de ouro dessa parada da objeção. Você, dono de assistência técnica, tem que olhar para essa parada. O que eu mais vejo é dono de assistência técnica. Quando tem um cliente que quer dar churn aqui na TX, aí eu vou lá e olho a conta do cara. Pô, se a conta tá ruim, eu tento entender o porquê, se é localização, se é problema interno nosso e tal. Se a conta do cara é boa, aí eu fico louco. Falo, como assim o cara quer ir embora com uma conta voando, custo de lead bom? Sim. Aí o cara fala, não, porque o projeto não se paga, porque isso, porque aquilo, porque eu não ganhei dinheiro, papapá. Aí eu faço uma pergunta pro cara. Quem faz seu atendimento? Eu tenho 2 funcionários. É a menina lá. Nossa, é a menina lá. Hoje mesmo o Gabriel reverteu um cliente que está com a gente há 6 meses, estava em fase de renovação de contrato. Conta do cara ótima. E o cara falou, cara, eu fiz as contas aqui, que eu nem sei que conta é essa, não fiquei no azul.
Mas não ficou no azul quanto? Ah, não sei dizer. Eu já achei estranho. Você afirmou que você não ficou no azul e não sabe dizer quanto? Então, como é que você sabe, né? E é isso. O Google, ele não participa de reunião. Quem participa é um gerente. E quem faz o atendimento é a pessoa que está abaixo do gerente. O cara já tem uma estrutura. E o dono, só queria ver o resultado. Então, o dono de assistência técnica, se ele não participa do projeto, dificulta demais o andamento da coisa. Porque você tem que ter um time muito fora da curva, você tem que ter pessoas que se preocupam com a sua empresa como você, ou você precisa estar lá fiscalizando a parada. Porque você está gastando dinheiro. Você está investindo numa agência, investindo numa plataforma, comprando mídia, para o negócio estar tão solto assim. Para você não entender. E outra, nós estamos falando do principal da parada, que é ganhar dinheiro. A gente não tá falando aqui de uma coisa secundária dentro de uma empresa, de uma coisa que é terciária, ou de uma coisa que tem uma importância baixíssima. A gente tá falando aqui do principal, que é grana. E a gente vê que tem dono de assistência que o cara se preocupa em contratar, se preocupa em ir atrás, ou seja, se ele se preocupou em contratar, se ele se preocupou em ir atrás, é porque ele viu que existe uma necessidade. Exato. Só que o cara contrata com aquele perfil ruim do quê? Bom, contratei, agora todo mundo resolve o meu problema. A agência e o meu time. É o famoso dono de agência, dono de empresa braço curto. Braço curto total. Não adianta, gente. Não adianta. Não. E outra parada, né? Aqui chega muito dono de assistência falando pra gente assim, não, meu atendimento é muito bom. Com muita frequência. É o que mais tem aqui. Meu atendimento é muito bom. Só que você que tá escutando a gente aí, presta atenção. Por que o seu atendimento é bom? Porque, cara, você atende cliente de balcão. Um cara que já estacionou o carro, um cara que já entrou na tua loja. E melhor ainda, você atende cliente de indicação. Que é o lead mais quente que um cidadão pode ter. Mastigado. Então, assim, não é nem que você tenha um atendimento tão bom assim, é que é muito mais fácil fechar esse cara mesmo. Agora, vai fechar o cara do digital, que encontrou você e mais 5 concorrentes teu, e que tá ligando, orçando com todo mundo, e que tá passando por 5 atendimentos diferentes. Aí que a giripoca pia. E é aí que o cara não pode abrir mão. Você precisa ter um diferencial, né, Thiago? Alguns até. Hoje nenhum talvez sirva. Tem que ser mais de um. Não, concordo. Mais do mesmo não funciona. E se você não tiver um diferencial, você é mais do mesmo. Eu não vou contratar serviço nenhum se não tiver um diferencial. Seja ele... Não tô nem falando de preço, tá, gente? Tô falando de prazo, de tempo, de entrega. Outro dia eu comprei um negócio super legal. Veio em cima da caixa do negócio que eu comprei um bilhete escrito à mão, né? E uma foto da loja, do time de vendas. Cara, eu adorei. Achei o máximo. Eu não sabia quem era a menina que eu tinha comprado o negócio. O rostinho dela veio circulado na foto, escrito, eu que vendi pra você. Então, assim, o quanto te custou isso? Pra mim, foi uma experiência do cliente. Já é a experiência do cliente. E se você não tá preocupado com a experiência do cliente, você não tá preocupado com fidelização. Você não tá preocupado com carteira de retenção. Você tá aberto à concorrência pegar o teu cliente por pouco, né? Boa. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Você, como você mesmo disse que já foi aí executivo de conta, quais práticas você considera essencial para manter motivação de equipe, cara? Você pode falar por você ou você pode falar pelas suas experiências passadas também. Legal. Eu acho que para manter a motivação de equipe, acho que a gente precisa sempre estar ciente onde a gente está e a nossa importância. Acho que quando a gente sabe de fato o nosso papel ali dentro, a gente sabe onde colocar o nosso melhor potencial. Acho que quando a gente sabe que de fato eu tô ali na ponta, mas eu sou importante para todo um processo. Eu tô ali atendendo hoje um telefone de um cliente que ligou para mim e quer saber sobre um conserto de um celular. Eu sei que o meu atendimento, ele é um atendimento diferenciado. Eu sei que na psicologia diz uma coisa chamada educação bancária, né? Que a pessoa quer uma informação, você vai lá e deposita. Assim que os professores faziam antigamente. E hoje na venda a gente não pode agir dessa forma. O cliente perguntou o preço, como já foi falado aqui, você vai lá e simplesmente diz o preço. Ele tem que entender que ele tem uma importância nessa ponta de se relacionar com o cliente, de entender a dor do cliente. Então, quando ele entende da importância que ele tem para todo um processo e de que todas as outras fases da jornada do cliente, também no pós-venda, ele começa a se situar e de fato aquilo ali motiva. Acho que é muito importante saber que o colega que está do seu lado, você começou um processo, daqui a pouco eu passo esse processo para o closer que está do meu lado, eu passo para uma outra pessoa do meu time, para o gestor. Acho que aquilo dali, de fato, é um dos fatores, claro que existem vários, né? Mas acho que é um dos principais, você saber de fato a sua essência ali, a sua importância que você tem ali em todo aquele processo.
Legal. Esse exemplo que o Bruno deu, né? Que ele até falou que já foi falado, de perguntar preço e falar preço. Outro dia eu dei um exemplo aqui dentro da TX, que eu achei bacana e vou dar aqui no podcast. Que aqui na TX a gente passa, em proporções diferentes, pelo que o dono de assistência passa atendendo o cliente do Google lá. Vou dar o exemplo. Tem gestor aqui que entra em reunião com o cliente. Aí o cliente vira na reunião e fala assim, não, baixa o raio aí para 3 km. Aí o gestor vai lá e baixa o raio para 3 km. Não, mas muda isso e não sei o quê, pai. O gestor vai lá e muda isso. Aí passou uma semana, o cliente liga, pá, tá ruim, que não sei o quê, pá. Destruiu a conta. Aí você vai lá conversar com o gestor, mano, mas por que você fez isso? Por que não sei o quê? Porque o cliente pediu. Porque o cliente pediu. O seu cliente do Google pede o quê pra você? O tal do preço. Aí o que eu respondi aqui? Como é que eu trato isso aqui dentro? Como é que eu e o Marcos tratamos isso? Cara, o especialista é a gente. O cliente contratou a gente para fazer a parada. Então você tem que ter culhão e capacidade de falar não. Fulano, eu não vou tirar esse raio aqui, porque senão não vai chegar mensagem. Ah, mas você tá reclamando que tá chegando mensagem de longe. Tá, quantas? Ah, não, de 10, uma. Ah, tá chegando, sei lá, muda de CPA desejado para maximizar a conversão. Ah, mas por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o fundamento? Cara, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E se o gestor se posiciona assim, normalmente o cliente entra na vibe. Total. Não, então tá bom. Mesmo porque a expertise é toda nossa, né? Exato. Aí fazendo o comparativo, o teu clientinho do Google aí, que chegou pedindo preço, o que você vai falar pra ele? Não, calma aí. Por que eu vou te passar o preço? Eu preciso entender algumas coisas. Em outras palavras, você não vai falar assim pra ele, mas eu preciso te qualificar. Eu preciso entender o quão você tem a minha cara pra comprar de mim ou não. Já eu te mando o preço, segura aí. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Né? E a gente precisa ter, né? Entender isso. Tem que entender que isso é importante, né? E eu vou emendar outra pergunta pro Bruno aqui. Então, assim, ó, agora nós vamos mudar um pouco o perfil da pergunta. Então, por exemplo, talvez você está nos ouvindo e você já tem uma demanda de lead, já tem uma demanda de marketing. Você já tem uma pessoa aí que vende bem, ou você é o próprio dono que está na frente do comercial e vende bem, e você está pensando em ir para um segundo momento. Ou você pode estar nos escutando e nunca fez nada disso, mas já vai entender qual seria o tal do segundo momento. O segundo momento, ô Bruno, é para aquele cara que já tem uma baciadinha de lead legal. O que vocês consideram aí por dia uma baciadinha de lead legal para assistência técnica, vai? 15, dia, 20? Uns 10, vai. Vamos, 10 pelo menos, para começar. Para começar 10, minimamente 10. Régua lá embaixo 10. Exato. Certo? 10, sim. beleza. Aí vem a pergunta pro Bruno. Explica melhorzinho pro pessoal o que o SDR faz. E explica como que você enxerga o papel do SDR num funil de venda desse, para uma assistência técnica. Né? O que você enxerga assim de importância de um SDR fazendo esse papel? Legal. Acho que, como todo o processo, a gente nunca ganha o cliente no final. A gente ganha o cliente, todo atendimento a gente ganha um pouquinho o cliente. A gente ganha o cliente no boa tarde, a gente ganha o cliente na venda rolando, a gente ganha o cliente no pós-venda, a gente ganha o cliente em todas as etapas. Porque se alguma das etapas a gente falhar, a gente corre o risco de perder o cliente. Porque ele não é nosso. Sim. Ele tá ali com a gente. Mercado, né? A gente conquistou aquele cliente. Então, eu acho que quando você, de fato, você recebe aqueles leads, você tem que entender a necessidade do cliente. Você recebeu 10 leads, você recebeu 50 leads. Dos 10 e dos 50, qual é a grande diferença que você tem para essa quantidade? A atenção e o carinho que você vai poder dar para cada cliente. Então, você entendendo a necessidade do cliente, de fato, você consegue repassar ele, já que no papel de SDR, você consegue repassar ele para o closer, o cliente já para dizer mais fácil, já consegue entender a necessidade de forma mais mastigada para passar para o closer. Qualifica o cara. Qualifica. E como é que a gente qualifica? A gente entende a necessidade do cliente, primeiramente. Ele faz sentido estar rodando aqui com a gente? Faz sentido? De fato, eu consigo ajudar ele nesse sentido? Beleza. Consegui ajudar ele nesse sentido? Consigo. Beleza. Qual o próximo passo? Vamos entender o acesso que ele tem.
Aquele cara, a gente precisa saber com quem que a gente está falando. Aquele cara, ele é o tomador de decisão? Ele é o cara que de fato pode fechar ou não pode fechar comigo? Eu preciso saber com quem que eu tô falando. Pô, não tô falando com o TD, não tô falando com o TD, tô falando com o gatekeeper, que é aquela pessoa que vem antes, que só tá ali fazendo aquele intermédio. Explica pra galera o que é o TD. Boa. Explica pra galera. É verdade. O TD é o tomador de decisão. É aquele cara que, na verdade, ele assina, dizer, ó, pode contratar ou não. Quem bate o martelo. O gatekeeper, na verdade, é aquele que fica ali no meio dizendo, ó, tá, eu tô mandando pra diretoria, a diretoria tá analisando e tal. E nessa parte do SDR, eu acho muito importante ser sempre direto e sincero com aquela pessoa que tá ali do outro lado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma técnica que você tava falando ali com aquele gatekeeper, o gatekeeper sempre tá te enrolando dizendo, ó, a diretoria tá analisando, eles estão vendo e tal. Cara, seja sincero ali com aquele cara que tá ali na ponta, que às vezes ele não sabe muito bem o que te falar. Pergunta pra ele, o que você acha? Você que conhece a diretoria da sua empresa, você que conhece aí do outro lado, você acha que tem possibilidade da gente fechar? Você acha que tá um bom momento pra gente conseguir? O cara, ele vai se abrir. Sabe por que ele vai se abrir? Porque ele vai se sentir importante de todo o processo. Ele não tá passando o recado se foi aprovado ou não a proposta. Boa. Quando você dá essa importância pra esse cara, ele vai falar, ele vai se abrir. Ele vai se abrir, ele vai dizer, pô, cara, acho que não é o momento da empresa, tenta depois. Ou tipo, não, realmente eles querem isso agora, só espera mais um pouquinho. Entendeu? Acho que isso de fato é muito importante. Então, assim, a gente falou sobre entender a necessidade do cliente, entender de fato o acesso que aquele cliente tem. E, por final, acho que não menos importante, o quanto o cliente está disposto a entrar naquilo dali. A gente fala muito disso aqui diariamente para o dono de assistência técnica que está do outro lado. Você quer, de fato, trabalhar com a gente? Se você quer trabalhar com a gente, você sabe que você vai ter que segurar na nossa mão e a gente vai trabalhar junto. O quanto aquele cliente está disposto a, de fato, a fazer aquilo dali. Porque a gente não faz nada sozinho. Então, beleza, entendeu que aquele cliente, de fato, ele tem a necessidade, a gente consegue atender. Ele tem todos os acessos, a gente consegue entender e entrar em acesso com a pessoa que vai decidir e, de fato, a gente vai conseguir avançar porque ele tem esse interesse. Daí pra frente é só o close fechar. Então, olha só a importância, né, de um cara fazendo tudo isso, uma pessoa fazendo tudo isso antes de chegar no vendedor. Claro que você que não tá nessa realidade, né? Você, dono de assistência que não chegou ali ainda, cara, você que tá vendendo tem que fazer um pouquinho disso que o Bruno falou também. Né? Você precisa ali também qualificar, entender a necessidade e etc e tal. Agora, o dono de assistência lá, cara, vou falar um negócio aqui. Eu respondo todo mundo no Instagram. Quase sempre sou eu. Do tráfego. Porque no direct é o Bruno, tá? Então você mandou uma mensagem pra gente no Instagram, ele que responde. Sou eu. Mas os comentários do tráfego, sou eu que respondo. E, cara, comentário em anúncio patrocinado é só hater. É só cara descascando. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você, com todo amor e carinho, dono de assistência que nos ouve. Existe uma crença no mercado de assistência técnica que faturar 100 mil reais por mês, bruto, obviamente, de serviço, é algo impossível. É algo impossível. De cada 10 comentários maldosos que eu recebo, que a gente é vendedor de curso, que é uma mentira, que a gente tá morando no planeta Marte, eu peguei cada uma ali, é todo mundo discordando, né, sobre faturar o 100K. E aí, cara, eu olho pra essas pessoas e falo, cara, me dá pena, Dó. compaixão de uma pessoa dessa. Por quê? Porque o cara vive num mundinho, numa bolha, que ele só deve conversar com um dono de assistência fracassado, que o cara acha que é impossível mesmo. E é uma crença de verdade. O cara não tá lá me cutucando, ele acredita naquilo que ele tá falando. Sim. E aí hoje eu respondi um cara, o Bruno, que ele virou pra mim e falou, não, o cara já foi mal educado comigo. Aí eu respondi ele, né, com educação mais firme. Aí ele amenizou um pouquinho, ele respondeu hoje pra mim assim, não, mas veja bem, não é que é impossível. Primeiro ele falou que eu me chamou de mentiroso. Já mudou o discurso. Depois ele mudou um pouco o discurso. Não é que é impossível, mas uma assistência para faturar 100 mil de serviço, ela precisa ser uma assistência muito grande e precisa vender infoproduto. Ai, que isso! Aí, cara, eu olhei pra aquilo e falei, para. Mas onde que eu tô querendo chegar que tem a ver com a sua resposta? Talvez você que tá aí ouvindo a gente, ou vendo a gente, você deve pensar, talvez uma assistência técnica para faturar 100K precisa dessa estrutura aí que o Bruno acabou de falar.
ou que eu acabei de falar, o cara do Sul, 4 pessoas no time comercial, um SDR, não sei quantos, cara, esse cara já tá mirando os 200, cara. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, que trabalha o dono da assistência, a esposa do dono da assistência e um técnico. São 3 pessoas. Ele fatura 90, 100, 110. Dezembrão, nós estamos em janeiro aqui gravando, pessoal. Dezembrão, ele faturou 115k, galera. Uma assistência técnica que deve ter 60 metros quadrados. No máximo. É um pouco maior que essa sala aqui do podcast. Tá, uma sala e meia dessa, do podcast. E o cara faturou 100k. Então, cara, você profissionaliza o negócio até onde você achar que deve, até onde você tiver culhão, porque tem que ter coragem para profissionalizar, tem que ter coragem para contratar no Brasil, não é fácil. Então você vai até onde o seu sonho e a sua ambição te permite. Até aí tudo bem. Mas é totalmente possível você fazer as coisas desde que você faça bem feita. Então, por exemplo, esse cara, que é o que você deve estar querendo saber aí, esse cara que com 3 pessoas faturou 115k, o que esse cara tem? Ele tem um puta parceiro de marketing, prazer, TX, somos nós, né? E esse cara tem um puta atendimento. Esse cara fecha cliente. E óbvio que por trás disso ele deve ter um bom técnico, ele deve ter um bom serviço, mas eu já não entro muito nessa parte. Né? Se o cara entrega no prazo, como a Bruna falou, a gente não tem esses dados aqui dos clientes. Não. Né? Mas ele deve ter, porque ele fatura isso com regularidade, com recorrência. Então ele não é um tiro de sorte que o cara deu um mês e não sei o quê, né? Então, Bruno, o que você falaria pro pessoal que tá nos ouvindo, né, sobre essa questão? Eu vou até fazer um parênteses aqui no nosso assunto de gestão de pessoas. Mas o que você falaria para um cara com essas crenças? Né? Que, cara, o meu mercado é uma bosta, a concorrência é um mercado prostituído do caramba, cara, para eu ganhar dinheiro eu tenho que ficar baixando o preço, que é, na minha opinião, que 90% dos donos de assistência pensam, né? O cara não tá preocupado com a ambiência, é um mercado que não tem muita mentoria, não tem muito evento, não tem muito acesso para eles, né? Nenhum grande player, e aí eu vou falar Marcos Marques, Wendel Carvalho, Marcos Paulo, Pablo Marçal, sei lá quem você gosta. Mas ninguém vai fazer um produto para dono de assistência técnica. Não. Né? Nós somos os primeiros aqui a começar a mexer nesse mercado. Né? Mas o que você falaria para um dono de assistência técnica com essa mentalidade? Você está sentado numa mesa com 6 cadeiras, né? Essas 6 cadeiras elas estão sendo ocupadas por pessoas com a mentalidade igual a tua, do fracasso. Uma pessoa que está com uma baixa autoestima, que não acredita no mercado, que não acredita no teu negócio, que não acredita no jogo, não acredita em dinheiro, ela minimamente deve estar cercada de outras 4 ou 5 pessoas que pensam exatamente como ela. É uma pessoa que não acredita em evento, que nunca foi num evento de assistência técnica da TX, que é networking puro. Cara, aqui a gente tem um grupo, e eu vou levantar isso aqui nesse exato momento, porque faz total sentido com o que eu vou dizer. A gente tem uma cliente que tá passando por um super momento difícil, que pegou fogo. Pode falar, porque colocamos no Instagram, tudo ela autorizou. No grupo da TX. E pra quem tá fora do Instagram, tá só no Instagram e tá fora do nosso grupo de WhatsApp, não faz ideia do movimento surreal que a gente tá criando dentro do nosso grupo de donos de assistência técnica. Gente, a gente se mobilizando de outro estado pra mandar peça, aparelho, equipamento, perguntando se tá precisando de tinta. É essa pessoa que você tem que se envolver. Preocupada se queimou o aparelho de cliente para mandar o aparelho para repor. Tem um cliente nosso repondo o aparelho. Um rapaz lá perguntou dos notebooks. Puta, eu não tenho prato, eu tenho preto, pode ser, vou te mandar, me dá teu CEP, me dá... pelo visto, você não tá sendo ajudado. Fizeram vaquinha, né? Mandaram grana pra dinheiro, money aqui. Você não tá sendo ajudado. Você não tá sendo instruído. Tá amargurado. Você tá no fundo do poço. Você tá no fundo do poço e com pessoas que estão fechando o teu poço, né? Estar dentro da TX, e quando a gente fala que estar na TX é um movimento, é porque você não tá sozinho. Estar na TX é estar cercado de outros donos de assistência que podem não estar ainda faturando 100k, mas eles estão lutando para isso. São pessoas que acreditam no 100k e estão nos 20, nos 30, nos 40. Os caras estão, remando. Porque tem que remar. Porque tem que remar.
O braço curto não vai te levar a praia nenhuma. Você vai ficar em mar alto, cara. E aí você vai ficar onde você já tá, que é no achismo. Eu acho que eu não consigo faturar, eu acho que isso é uma mentira, eu acho que ninguém faz isso, eu acho que isso aí é venda de curso, eu acho que isso é golpe, enganação. Continua achando. Porque os clientes da TX vão continuar faturando mais de 100k, porque eles acreditam no movimento. Não, Não é irrisório. Eu já tô achando que a gente tá formando aqui uma tropa que é a tropa de Marte mesmo. Quando os caras falam, meu, você tá em Marte, outro me falou. Eu tô quase aceitando, falando, mano, eu acho que eu tô mesmo, porque, né? Cara, quer somar, Brunão, aí com a questão da ambiência? Não, tudo isso só tem assinar embaixo, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente só cresce quando a gente tem do lado alguém que tá crescendo junto. É isso aí. A gente nunca vai crescer com alguém do lado nos colocando para baixo. Esse grupo que foi falado nada mais é que isso. Isso tudo que foi falado aqui agora tá no Stories. Acho que quem acompanha a gente no Instagram vai ver isso tudo que a gente tá... Essa campanha toda que a gente tá fazendo. Assim, não é só uma agência de tráfego. Não é só. É muito mais que isso. É todo um apoio, todo um suporte que a gente tem por trás. Quando a gente fala em acelerar, né? A gente se categoriza como uma aceleradora de assistência técnica. Não é só sobre acelerar dinheiro, é muito voltado ao sucesso, à prosperidade financeira, porque, cara, ninguém tá trabalhando de graça, não é filantropia, né, como a gente sempre fala, mas sobre unir pessoas com um único propósito. É fazer dar certo. Quem quer fazer dar certo, faz dar certo. De um jeito ou de outro. Vamos se ambientar com gente que quer fazer as coisas fluírem. Cara, o Bruno é um SDR top de linha, vamos ser sinceros. A gente tá se ambientando. O Bruno é novo, chegou. O quanto o Bruno somou no time desde o dia que ele chegou. É ambiência. É o quanto a gente pega de uma pessoa mais sênior e junta num ambiente com outra pessoa que quer fazer dar certo. Cara, pra gente estourar é muito mais fácil, é muito mais simples. Se eu pegar um SDR, se eu pegar um closer, se eu pegar uma atendente, murcha, cabisbaixa, capenga... Cara, não vai rodar, é ânimo. Você precisa de animação. Você precisa acreditar. Vamos lá. Todos os dias vão ser fáceis? Não. A maioria não vai ser. Não. Mas a vida não é uma fase? Você não passa por várias fases? Existe a fase da colheita, da plantação, da divisão. Cara, você tem que aproveitar as suas fases. Você não tem que engolir a sua fase a seco e falar... Que droga, tô vivendo isso aqui que não é o meu melhor momento. Cara, vai extrair alguma coisa dessa sua jornada que não tá sendo fácil. Faz aí uma limonada, pô, desse limão murcho. Tem que acontecer. É isso aí, boa. Bom, terminado o parênteses, né? Vamos voltar aqui pro nosso tema do podcast. E eu queria falar um pouquinho sobre KPIs. Thiago, o que é KPI? Já vou te explicar, são indicadores. E eu quero dar o exemplo, o Brunos, para o pessoal do que acontece aqui na TX. E depois eu vou emendar a pergunta para você. Eu sempre tive uma luta aqui muito grande na TX e com a chegada da Bruna e do Bruno a gente conseguiu resolver isso. Então hoje eu consigo olhar, né, quanto foi investido em tráfego no dia, quantos leads chegaram, aí eu já consigo calcular o meu custo por lead. Eu consigo saber quantas reuniões foram agendadas, eu consigo entender qual é o custo da minha reunião. Isso. Eu consigo saber e eu consigo avaliar o trabalho do SDR. Aí eu consigo saber quantos closers fizeram quantas reuniões, que aqui a gente tem 2. Quantos fizeram cada reunião. Então eu consigo medir no mês quantas reuniões cada um fez, qual é a taxa de fechamento, etc e tal. E quando eles vão fechando, eu consigo saber qual que é o meu CAC, que é o meu custo de aquisição por cliente. Então, a gente aqui acompanha isso todo dia, porque a gente investe aqui uma grana de tráfego. Então, esses são indicadores que a gente chama de KPIs, né? Que aqui na TX é muito importante pra gente. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque eu gostaria de que a Bruna respondesse quais indicadores, Bruna, você sugere, né, que um dono de assistência acompanhe de perto para eficiência do time, para checar a eficiência do time. Óbvio que a gente está falando da parte comercial, né? Sim. Vamos lá. Quantas pessoas você chamou no WhatsApp hoje? Quantos leads chegaram no teu WhatsApp? Beleza? Principalmente se você tem a TX como seu funil aí, como sua parceira, sua impulsionadora, você vai receber vários leads. Então você tem que acompanhar na ponta quantos leads chegaram, beleza? Versus quantos leads fecharam. Você precisa
acompanhar a quantidade de ligações e a quantidade de mensagens que a sua vendedora, a sua closer, a sua atendente faz e envia para o seu cliente final. Por quê? Não adianta você querer que você venda 100 mil no mês se a sua vendedora está fazendo 2 ligações no dia. Boa. Não vai dar certo. Você não vai para outra etapa, você não vai para outro degrau se você está atendendo 3 clientes no dia. Ai, olha, eu mandei mensagem. Cara, vou dar um exemplo, tá? Chegou uma mensagem aqui em um dos grupos que eu olho. E o Thiago falou, me manda aí, né, print do seu atendimento, quero ver como que tá, pra gente melhorar. Aí o cara mandou um print, aí o Gabriel, que é o líder dos gestores de tráfego, perguntou assim pra ele, e aí, o cliente falou, peraí, já volto e acabou? Acabou. No peraí, já volto, o cara tá esperando, o cara tá lá já 2 tá falando semanas, com mais 2, 3. ele já fechou. A probabilidade dele já ter fechado com outra pessoa é muito grande. Você precisa de agilidade. Então vamos lá, vamos acompanhar quantos leads chegaram. Quantas vendas eu tô fechando no mês? Quantas ligações eu tô fazendo no dia? Quantas conversas eu tô respondendo dentro daquele dia? Já é uma base extremamente importante para você colocar o comercial numa ordem, vai. É como esticar o lençol da cama. Cara, quanto mais você procura, quanto mais você identifica o que tá acontecendo, mais lisinho aquilo vai ficando e você fica com a sua operação mais redonda. Então, não vou te falar que você tem que ficar em cima o dia inteiro. Você precisa da autonomia para você corrigir. Então, dá um pouco de liberdade, dá um pouco de espaço, deixa a pessoa fazer em um dia como ela acha que tem que ser feito. Porque aí você entende a mentalidade dela também. Então você consegue identificar possíveis problemas, divergências, e aí você arruma, você ajusta. É a mesma coisa que o parafuso, né? Você aperta o parafuso para ele segurar e sustentar mais um pouco. Então procura sempre identificar lead, quantidade de ligação e quantidade de fechamento. Acho que é bem importante. Foi ouro, hein? Isso aí, anota. Volta aí o vídeo, anota essa parada pra você fazer. Só isso já era um curso. Já era um curso, hein? Já era um curso. Boa. Ô, Bruno, fala pra mim, cara, você tá acostumado ali a ter o primeiro contato com o lead, né? Sim. Qual que é a tua opinião sobre uma palavra chamada automação? Automação pro atendimento. Você é a favor, você é contra? Até onde ajuda, até onde desajuda? O que você tem a falar pro pessoal que quer usar robozinho aí, ou mensagem automática? O que você acha disso? Foi polêmico essa. Essa foi polêmica. Essa é pra causar. Porque tem uma galera que gosta muito e tem uma galera que não gosta de nada, né? Eu acho que tudo na vida em excesso não é bom. O excesso de atendimento humano não vai ser tão bom porque ele vai causar uma morosidade no seu processo diário. E também o excesso de robô também não é bom, que vai desumanizar o seu atendimento. Eu acho que precisa ser dosado. Eu gosto muito de automação. Acho que eu gosto muito de tudo isso que é falado sobre inteligência artificial e como a gente consegue otimizar todos os processos. Você vê que hoje a gente está falando aqui sobre o tráfego pago, como a gente sempre fala todos os assuntos, porque hoje a gente está numa civilização onde a gente não vai bater na porta de ninguém e o cliente também não vai bater na porta da nossa loja. Então, tudo isso vai ser uma mão na roda. Acho que vai ser muito legal isso para trazer um cliente até a gente e dali por diante a gente continua com todo o nosso processo de atendimento. Então, assim, eu sou super a favor, desde que não faça perder a sua identidade. Acho que hoje todas as empresas elas têm um grande desafio de fazer com que o atendimento que não é feito por humanos se tornar o mais humano possível. Então, assim, vamos trazer o lead para dentro de casa? Vamos trazer. Mas a partir daí, como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai tratar o cliente? Quando a gente falou sobre o primeiro atendimento, né, que eu sou responsável aqui, a gente sempre fala muito sobre o sorriso na voz, né? Então, assim, o lead ele chega pra gente e tal, mas tem um momento que a gente precisa enviar um áudio pro cliente sentir que tem alguém ali do outro lado. Sabe? Sorriso da voz, hein? Pega essa. E tem muito cliente que é muito formal e você faz digitadinho, o cara não gosta de ouvir áudio, mas tem cliente que você fala, pô, e aí, cara, como é que você tá? Pô, eu vi que você tava corrido aí, início de ano, sei como é que é e tal. Você se aproxima daquele cliente. Então, não tem inteligência artificial que vai fazer com que você se identifique mais com o seu cliente do que propriamente você. Quando a gente fala do digital, como já foi falado aqui, não tem um cliente batendo na sua porta, ele vai te ver, ele vai ver o seu posicionamento, ele vai ver também o seu comportamento corporal, toda essa linguagem corporal, nada disso. Quando a gente fala do digital, o desafio é muito maior. Então, a pessoa que está ali do outro lado, o SDR, o closer, seja lá qual
qual o carro que ele tiver. De fato, ele tem que despertar isso do outro lado. Agora, como é que ele vai despertar isso no WhatsApp? Como é que ele vai despertar isso no direct? É isso aí. Então ele tem que entender o que ele tá fazendo. Essa é a pergunta do milhão, exato. Quantas vezes você, Bruno, mandou mensagem para um cliente sorrindo? Esse aqui é o mais louco, né? Eu tenho alguns amigos que eles são dubladores, então quando eles vão lá fazer a dublagem e tal, e você parece que ele parece que ele tá ali dentro do filme, tá ali dentro do desenho. Porque ele tá sorrindo, ele tá pulando, ele tá se mexendo. Então, assim, você tem que se posicionar como se você estivesse ali na frente do cliente. Manda sorrindo, manda falando, pra de fato ele entender toda aquela energia que tá sendo passada, né? A gente costuma muito falar que, se o lead tá quente, o lead tá frio. Mas como é que tá o teu atendimento? Ele tá quente? Sabe? Boa. É isso aí, sucesso. Muito bom, foi dica de ouro também, galera. Anota. Ó. Vamos lá, pra gente ir pra parte final aqui, Bruna. O que você vê como tendência digital pro nicho de assistência técnica, cara? De anúncio, de posicionamento, de branding. Como é que você enxerga essa parada? Cara, é o futuro, né? Assim, É o presente já, né? Mas eu vou te falar, eu vejo várias assistências e aí até uma dica, um conselho para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Cara, tem muita assistência técnica ainda com a carinha dos anos 90. Muito, cara. Olha só, é muito prático, é um exemplo muito prático. Você tem 2 padarias. Você tá no meio da rua, você tem 2 padarias. Tem uma padaria que a luz tá piscando. E a outra do lado da rua, a luz não tá piscando, ela tem uma cadeirinha bonitinha, uma mesinha na toalha. Onde você vai? Você vai na padaria do luz piscando, que parece uma casa do horror? Não vou. Eu vou pagar R$10 mais caro, mas eu vou estar dentro do melhor. Pode nem ser o melhor do bairro, da região, da sua cidade. É o melhor do momento. É o melhor do momento. É aquilo. O que você vai ter de melhor pra oferecer pro seu cliente? Cara, acho que o dono de assistência técnica tem que se modernizar. Ele tem que pensar numa casa mais confortável, numa casa mais bonita, numa loja. Casa, quando eu falo, eu tô querendo dizer loja, tá? Cara, você precisa de uma loja que seja acolhedora o suficiente pro cara te olhar e falar, cara, eu preciso estar ali. É a mesma coisa que a TX. Quantas vezes a gente fala aqui pro nosso time comercial? Para você fechar uma venda, o cara precisa entender que é ele que tem que estar aqui dentro. O cliente da TX, o sentimento dele é, cara, se eu não tô lá dentro, eu tô perdendo dinheiro. Eu tô fora desse negócio. Agora eu quero arrumar meu celular, eu quero arrumar o meu notebook. Quem paga 10, 15 mil reais num MacBook não vai enfiar o seu computador em qualquer loja. Não vai. O cara, se ele não for arrumar numa autorizada, eu vou pesquisar aqui, assistência técnica perto de mim, quero conhecer aqui do meu bairro, da minha região, quero fazer. Eu vou no melhor. Eu vou no mais bonitinho, eu vou no mais ajeitado. Eu vou, com certeza, em quem me atende melhor. Esses dias eu tava no LinkedIn, até dividi com o Thiago. Chegou um rapaz no LinkedIn dizendo que daqui a um tempo, sabe aqueles Great Page, que é as melhores empresas para se trabalhar, enfim. Daqui uns anos vai existir isso para atendimento humanizado. Vai ser tão robótico o atendimento, a tendência é que todo mundo fixe tanto na inteligência artificial e no robô, que deixe 100% robotizado, mapeie ali a sua necessidade, mas deixa sempre robotizado, e quem tiver o atendimento humanizado vai ser o diferencial. Cara, acho que você precisa estar antenado em primeiro lugar, entender o que o seu cliente busca, quais já foram as queixas, o que você melhorou, o que ainda não deu para melhorar, onde a gente está querendo chegar e se atualizar, né? Eu acho que é o mais importante. Muito bom. E somando aí, eu acho que tem muito daquilo, né, Bruna? Hoje nós estamos no mundo mais globalizado que já existiu na época, né? Na fase mais globalizada que já existiu. Tem muita informação disponível para o cara correr atrás. Tem muita. E hoje, o que eu vejo? Que quem quer fazer a parada acontecer, faz a parada acontecer. Sim. Né? Hoje eu mandei num grupo, por exemplo, que a gente tá falando aqui de tendência digital, né? Hoje eu mandei no grupo nosso aqui da mentoria um perfil que a minha esposa achou, que eu achei muito massa. Tava até abrindo aqui no celular. Depois vocês podem pesquisar aí. Chama Depósito Benini, o raio do perfil do cara. O cara, ele é um comércio local, assim como você que nos ouve, né? De material de limpeza.
Mano, o cara vende Omo, desinfetante, pinho-sol, cândida, saco de lixo. O cara vende essas paradas aí. E o cara tem um Instagram com 221 mil seguidores. A bio do cara tá assim, te ajuda a limpar sua casa de uma maneira muito fácil e divertida. Eu fui pesquisar esse cara aqui. Ele não tem curso. Ele não tem nada. Ele é um comércio local. Só que o cara faz vídeo que a Carol, minha esposa, ela fica assim, ó. Como é divertido limpar a casa, né? Até agora eu fiquei curioso. Não é nem questão de divertido. Ele dá dica que produto é bom e que não é. Olha, Ele legal. fica assim, ó, esse aqui foge. Aí aparece a foto, que ele não fala, né, a marca. Esse aqui, ó, foge, é caro e não compensa. Esse aqui é muito bom. Esse aqui te entrega um custo-benefício sensacional. Dica pra tirar a mancha daquilo. Dica pra tirar a mancha... Ou Até seja, eu quero seguir esse cara agora. o cara faz um baita branding do negócio dele, do que ele vende. Cara, produto de limpeza, beleza, é uma coisa recorrente. Assistência técnica a gente sabe que não é. Sim. Mas, cara, você vai falar, é o que o Bruno acabou de falar, é legal comprar produto de limpeza? Pô, comprar comida ainda é mais legal, porque você pode comprar um negócio que você tá com vontade, você vai fazer uma receita e tal. Agora, produto de limpeza, mano, Ainda é caro. ainda é caro. Exato. E o cara consegue ter um perfil no Instagram com mais de 200 mil seguidores, posta vídeo todo dia, posta stories todo dia, você vai ler os comentários do vídeo do cara, a mulherada, mano, gratidão, que não sei o que, papapá. E esse cara deve fazer um arregaço financeiro pra realidade de uma loja de Total. produto de limpeza. Aonde é que nem sei onde ele tá, mas, né? E você clica no link do WhatsApp do cara, não tem mentoria, curso, um e-commerce dele. Tem um botão do WhatsApp da loja do cara. Pra você comprar dele. Então, assim, é um baita exemplo de quem quer faz. É um baita exemplo de, sabe, você pode... eu fico pasmo com isso. Você pode gastar um baita tempo na internet vendo a vida dos outros, vendo anúncio como o da TX e escrevendo que é mentira e gastando o seu tempo, a sua energia pra ir lá colocar pra acusar alguém, né? Porque quando você chama alguém de mentiroso, você tem que provar que essa pessoa é mentirosa. Você tem que conhecer essa pessoa, você tem que ter uma base, Total. né, pra isso. E os caras não gastam energia pro próprio negócio deles, né? Para as coisas que eles querem fazer. Então hoje, você quer ter um Instagram boladão? Depende de você. Você quer ter um parceiro de marketing? Ah, não tenho dinheiro. Cara, se você quer, você arruma dinheiro. Se você acredita que isso vai mudar o teu negócio, você arruma dinheiro. Até porque a gente não tá falando de nenhum não. centenas e dezenas de milhares de reais. Se você quer contratar um técnico melhor, cara, tira a bunda da cadeira e vai atrás, você vai achar. Se você quer começar a ter vendedor na tua loja e não mais pessoas de 15, 16, 18, 19 anos que não tem a mínimo preparo para isso, cara, se você quiser, você vai conseguir. Se você quiser ser a melhor assistência do seu bairro, você vai conseguir. O que você tem que fazer? Mais do que os outros estão fazendo. E aí que tá a grande treta. Porque a galera é acomodada. A galera é muito mais fácil entrar num grupo e ficar reclamando. Ah, porque o Lula, porque o fulano, porque o dólar, porque o mercado, porque as peças, porque os clientes são ruins, e porque isso, e porque aquilo. É muito mais fácil. Por quê? Porque na reclamação todo mundo entra na onda. Agora aparece alguém falando que tá bom. Primeiro que o brasileiro já não gosta de falar que tá bom. Comerciante pra comerciante nunca tá bom. Né? E o cara que tá bom, ele guarda. A não ser que ele esteja num grupo de mentoria, de mastermind. Aí os caras abrem. Mas a galera reclama. Então assim, pessoal, essa questão de tendência digital, de oportunidades que o mercado dá, hoje não tem mais desculpa, né? Pra você, dono de assistência técnica, que talvez esteja nos ouvindo aí. Cara, sai do marasmo. Sai da zona de conforto. Sai da ânsia, né? Do vício de ficar reclamando, de ficar colocando o teu negócio pra baixo, teu mercado pra baixo. Larga isso. Eu tô afirmando pra vocês, aqui na TX existem dezenas de clientes que faturam 80, 90, 100, 110, 115, 120, 140, 150 mil por mês de serviço. Tô falando disso aqui, ó, no YouTube, rede social, pra todo mundo ouvir. Né, pra vir um cidadão aqui embaixo falar é mentira. Vai, então vem aqui. Vem aqui que eu te provo que é verdade. Né? Então, assim, cabe a você falar, pô, eu quero andar num ambiente onde eu não sou mais inteligente, o mais inteligente da mesa. Eu quero andar num ambiente onde eu tenha referências, né? Se você entende que isso é prioridade pra você, meu irmão, você vai dar um jeito.
Se você entender que comer é prioridade pra você, você come todo dia. Se você entender que ir no Hopi Hari com a sua família é uma prioridade pra você, você vai levar sua família lá. Se você entender que trocar de carro é uma prioridade pra você, você vai dar um jeito. Não é porque você quer, porque querer todo mundo quer, mas é uma prioridade. Você tem um carro que te larga na mão toda hora e você precisa do carro. Cara, você vai dar um jeito. Você vai se endividar, você vai pedir emprestado, algum jeito você vai dar. Porque é o quê? Prioridade. Então falta, né, para as pessoas um pouco desse senso, né? O que vocês acham? Acho que falta dar importância porque é importante, né? A gente está muito acostumado e o mercado, as pessoas, elas estão muito acostumadas aí com as suas zonas de conforto. Cara, a zona de conforto só vai te trazer uma coisa: dor nas costas. De resto, imagina, você não vai sair do lugar. O que você muda na sua zona de conforto? No podcast passado eu falei e eu vou reforçar agora. Cara, se você dorme e acorda todos os dias sem aprender uma coisa nova, é um dia perdido. Foi um dia deixado de lado. Foi um dia para escanteio, sabe por quê? O mercado não aceita pessoas boas. O mercado só aceita pessoas excelentes. E aí eu tô falando sobre produto, serviço, pessoas, contratação, qualquer coisa. O bom hoje já não supre, né? Se você não for o melhor, eu não quero estar com você. Na mesa comigo, só vão estar os melhores. Boa. Ó, vou fazer, galera, mais uma pergunta para cada um aqui, porque a gente já tá aqui há mais de 1h30, ou já deve estar estourando esse horário. Mas ficou um monte aqui, depois a gente vai gravar um outro episódio, porque tem muita coisa de gestão aqui que não vai dar tempo de falar. Então vamos lá. E depois eles dão umas dicas finais, umas considerações finais para vocês, tá? Bruno, como um dono de assistência técnica pode melhorar as suas habilidades de liderança para inspirar a sua equipe, cara? Como qualquer líder, ele precisa ser espelho. Boa. Para começo. Eu acho que Já entregou o ouro. Acabou. Já dá pode paulada. Eu acho que se você quer ter uma assistência técnica que ela seja referência no seu bairro, seja referência na sua cidade, você precisa ser referência dentro de casa. Então, assim, você quer, de fato, impulsionar a sua equipe, você quer impulsionar seu comercial, seus vendedores, seus técnicos, você precisa ser referência dentro de casa. Como é que você vai ser referência dentro de casa? Acho que a gente vê isso muito aqui dentro de casa, busque sempre... Igual a cena daquele filme que diz, busque sempre o conhecimento. É isso aí. Então, se você é líder hoje, você tem que estar sempre buscando ter um conhecimento avançado, sempre se atualizando no mercado, sempre estar sabendo o que outras empresas estão falando, onde eles estão. Quando a gente fala muito sobre o grupo, né, que a gente tem um grupo que as empresas trocam informações, é muito sobre isso, saber o que está sendo falado, o que está sendo abordado. Então, assim, se você é líder e você, de fato, você quer a sua empresa lá na frente, seja referência, mas não somente referência em comportamento, mas seja uma referência de um cara que ele quer o melhor. Porque o cara que ele sai de casa, ele pega um ônibus, ele chega aqui para trabalhar, ele quer ver uma pessoa do lado dele que ela quer o melhor, ela quer sair daqui rica. Então assim, não, eu quero trabalhar do lado de uma pessoa que ela quer sempre o melhor. Ela quer viajar, ela quer ter dinheiro, então isso vai me impulsionar. Então se você é um líder, você sempre seja um líder motivador. Toda a minha trajetória profissional, eu tive muitos líderes. Alguns não tão bons e alguns excelentes. Sempre os excelentes foram caras incentivadores. Então seja um líder incentivador. Boa, falou bonito, hein? Ouro de novo, hein? Bruna, última pra você aqui. Que essa aqui também é a pergunta de milhão pra dono de assistência técnica, hein? Como lidar com a concorrência desleal ou informal nesse mercado? É de novo sobre preço, né? A gente tá falando de... Cara, pra mim, a concorrência desleal é o cara que trabalha... Olha só, mais um exemplo, hein? Dentro de casa. A gente tive recente uma conversa com um dos nossos parceiros e ele falou pra mim, cara, eu não consigo competir com um cara que trabalha dentro de casa trocando uma tela de celular por R$80. Mas, vamos lá. O cliente que esse cara tá atendendo é o cliente que você quer? Quem disse que você tem que competir com ele, né? Quem disse que ele é o teu concorrente? Tá mirando pra baixo, né? Você tá entendendo? A gente tá falando de pouco. Eu tô brigando por 40, por R$50? Ou eu deveria estar mirando nas empresas? Você vê a Ferrari brigando pra vender carro a preço de Uno? Não, você não vê. Gente... Você não vê nem comercial. Você nem tem comercial. Você viu a Ferrari mandando tirar a Ferrari do cara que comprou aqui do Brasil? Por quê? Primeiro que assim, aqui na TX, você precisa ter um perfil de cliente.
A gente tem um perfil de cliente aqui na TX. A gente atende diversos públicos de donos de assistência técnica, beleza? Um único segmento, mas em diversos níveis. O iniciante, o que ainda tá sonhando, o que tá numa estrutura média, numa estrutura grande. O que quer ficar rico em um mês? Em 15 dias acontece com frequência. E aí, assim, eu não vou bater a minha cabeça com o cliente que vai bater na minha porta e dizer: aí, tudo isso? Mas o fulano me fez 650 para tirar foto na minha loja? O fulano, ele vem aqui 2 vezes fazer reunião presencial comigo? E aí eu vou te falar uma coisa. Cara, você precisa acreditar no seu produto. Você precisa acreditar na sua loja. Você precisa acreditar no seu atendimento. Se você abrir as mãos todas as vezes que o cliente chorar por preço, você vai perder esse cara por preço de novo. Sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato que você. Não adianta. O mercado, ele é injusto, ele é sujo. Muitas vezes ele é desleal. E não é só nessa área, não. É em todas. Não, o mundo corporativo, ele é sujo, frio e calculista. Ponto. Não é só o dono de assistência técnica que sofre com a deslealdade. Muito pelo contrário. Mas é o que eu disse, eu vou reforçar. Qual é o teu diferencial? Esse cliente que foi atendido dentro da casa para trocar a tela de celular pouco, por um valor baixo e irrisório, ele é o cara que você quer dentro de casa? Não necessariamente. Então, assim, para de brigar com quem não é teu cliente. Para de achar que a concorrência é tua concorrência, nem sempre. Muitas vezes a gente olha para o lado e o cara só é um vizinho de negócio. Ele não tá nem perto do que você tá pensando em conquistar. Então, assim, foca no teu. Mira no teu e identifica quais são as possibilidades de melhoria. Ah, olha, eu acho que eu posso fazer um leve trás, hein? Nunca fiz. É um diferencial. Vou lá buscar o celular, o notebook na casa do meu cliente e acabou. Ou a gente tem cliente de linha branca. Cara, na minha região, ó, todo mundo cobra para fazer visita. O meu diferencial em uma semana vai ser não cobrar. E aí, mede? Essa semana que você não cobrou, é esse o lead que você quer? É esse o cliente que você quer? Ou esse cliente só veio por preço? Porque o cliente que só veio por preço, se o fulaninho te copiar e ele também não vai cobrar agora a visita, o cliente também não vai ficar com ele. Porque ele vai pingar da sua mão, vai pro outro, quando o outro fizer, ele vai pro outro. Então, assim, olha mais pro seu, foca mais pro seu, evolui o teu negócio, pensa em crescer de verdade e estruturar para um próximo nível. Ficar ali no mesmo prato não vai te evoluir, não. E aí, ó, eu vou somar aqui com uma dica de ouro pra você, que a Bruna falou um negócio aqui que pegou. Ela falou, você tem que acreditar no teu negócio. E pode ser que você esteja nos ouvindo, né, pessoal? Tem pessoas nos ouvindo que, de verdade, não acreditam. Então, eu quero te dar 2 dicas, né? Se você não acredita no seu negócio, ou se você pensa assim, cara, mas lá no fundo eu sei que eu não tenho esse diferencial, ou esses, né, que o Thiago falou no plural, esses diferenciais para cobrar a mais e eu me vejo preso nesse oceano vermelho da prostituição do preço e não sei o quê. Cara, você precisa focar em 2 coisas. Modelo de negócio, experiência do cliente. É daí que você vai tirar os seus diferenciais. Então não adianta você ter um modelo de negócio de assistência técnica básico, um modelo de negócio de assistência técnica normalzinho. Eu entrego um servicinho e tá tudo bonitinho. Porque isso aí todo mundo faz. Se você quiser fazer só isso, você tem que ter preço. Agora você pode ter uma assistência técnica top, bonitona, que você investiu, que é cheirosa, que tem um atendimento personalizado, todo mundo uniformizado, uma fachada bonita. Você pode agregar acessório. Você pode ter delivery, você pode ter serviço express, você pode ter serviços que a maioria dos seus concorrentes não fazem, placa, alguma coisa nesse sentido, MacBook. Você pode ter um monte de outras coisas, né, que a tua concorrência não tem, ou que a maioria da tua concorrência não tem. Experiência do cliente, então, aí dá para navegar. A gente já gravou um podcast aqui só de experiência do cliente. Né, você pode dar uma viajada na experiência do cliente, igual a Bruna falou da cartinha com a fotinho, né, um bombonzinho, um chocolatinho, surpreender o cliente de alguma maneira. Né? Tem assistência técnica, hoje tem diferencial do cara assistir ao vivo a manutenção do aparelho dele. Nossa, quando o aparelho do cara entra na assistência, chega um SMS no número que ele cadastrou, que você, seu aparelho tá entrando, ou chega um e-mail, seu aparelho tá entrando para manutenção agora, como se fosse alguém operando da sua família e o médico tivesse ali a todo momento te dando informação e deixando você ver a cirurgia. Legal. Sabe, cara, são diferenciais. Agora, o que você precisa fazer? Pensar, estruturar,
vê o que tá dentro da sua realidade, o que não tá, mas você precisa fazer alguma coisa. Você não pode reclamar do mercado, mas quando você olha pro seu negócio, é básico. É um negócio básico. Cara, qual que é o negócio da TX Media aqui hoje? Porque todo cliente entra aqui na TX Media hoje. Google. Todo mundo quer o quê? O Google. Mas, cara, eu entrego mentoria. Eu entrego podcast. Eu entrego treinamento de atendimento. Eu entrego reunião comigo e com o Marcos semanal. Eu entrego profissionalização. Eu entrego um mundo. Ouro. Entrega um mundo ouro muito direto. maior pro cara ficar aqui dentro e falar: opa, cara, tem um over delivery aqui absurdo. É o meu diferencial. Apesar do meu produto principal ser o Google. E o produto principal da assistência técnica é o serviço. Exato. Só que tá por trás do serviço? Só o serviço? Não, pessoas. Eu já expliquei isso aqui, galera. Existe uma parada chamada expectativa do cliente. Existe uma parada chamada realidade. Se você entregar pro seu cliente o que ele espera, a realidade dele, esse cara não sai com uma experiência boa da tua loja. Ele sai com aquela parada assim, cara, Só foi isso. obrigação. Foi ok, né? Paguei por isso. Foi ok, que Paguei básico, por isso, né? eu recebi por isso, tá tudo certo. Provavelmente esse cara não vai no teu Google Meu Negócio te elogiar. Talvez esse cara não vá te indicar. Se daqui 6 meses esse cara precisar de novo, talvez nem o seu telefone ele salvou. É isso aí. Se você tiver uma realidade pior do que a expectativa, aí lascou. Você nem abre o Google Meu Negócio, então. Qual que é a sua obrigação? É superar a expectativa do cliente. E aí, cara, tem várias, diversas, dezenas, talvez centenas de formas de você fazer isso. O que você precisa fazer? Estudar. Ou andar com alguém que te ensine. É simples. Talvez não é fácil. Mas começar, é simples. né? Começar. Vamos lá, vamos startar. Show! Maravilha. Gente, gratidão, né? Receber vocês aqui. O Bruno, pessoal, tava com medo danado de fazer o podcast, mas ele foi super bem, né? A Bruna já tá ficando craque. Obrigado por vocês, né, terem aceitado o desafio, o convite, né? Hoje vocês são 2 pilares aqui dentro. E, né, deixa um recadinho final aí, né, para quem nos ouve, né, algo que você queira falar, uma dica, uma motivação, o que você quiser. Bora. 2025 é um ano de sucesso, é um ano de prosperidade, se você quiser e se você acreditar. Ninguém vai acreditar no seu negócio mais que você. Então, se você não se colocar em segundo lugar em determinado momento e colocar o seu negócio em primeiro lugar em muitos deles, cara, você não vai para o próximo nível. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você mesmo pode fazer. Então, sai da sua zona de conforto, né? A sua zona de conforto vai te deixar onde você já tá. Você tá feliz aí? Se você estiver feliz aí, show. Se você não estiver feliz, vem pra TX, porque aqui a gente realmente faz acontecer. Você tá com dúvida dos 100 mil? Vem faturar com a gente que dá certo. Só complementando, tá com dúvida? Você não comenta lá no Instagram que não funciona, não. Faz assim, vai lá no direct. Michael, eu quero fazer uma reunião. Bruno, eu quero fazer uma reunião. Vem pra cá que a gente vai te mostrar como é que a gente faz. Acho que muito mais do que vídeo, muito mais do que é você entender que vê de fato a expertise que a gente tem e é o diferencial. Então, assim, tenha coragem. Acho que complementando muito do que a Bruna falou, que em 2025 a gente quer fazer muita coisa. Cara, tem coragem. Levanta do sofá e, de fato, não, acho que eu vou arriscar. Acho que eu vou lá, acho que eu vou fazer. Cara, você vai ver que, de fato, resultado vai ter. Boa! Pessoal, é isso aí, né? Gratidão mais uma vez, Bruna. Gratidão mais uma vez, Bruno, né? Vocês terem topado o desafio. Que 2025, né? Esse é o primeiro podcast que eu tô participando em 2025. O Marcos gravou um essa semana também com os gestores de tráfego. Desejo a vocês aí um ano abençoado, maravilhoso, né? Que vocês atinjam aí os sonhos, os objetivos, que o seu negócio cresça, que o seu negócio se profissionalize, né? Que você realmente atinja as metas, os objetivos que você tem aí pra tua vida, tá bom? Continue contando aqui com a gente, com a TX, né? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo pro YouTube entender que a gente é um pouquinho relevante, né? Se inscreve lá nas nossas redes sociais, né? Se você quiser entrar no Spotify, é só entrar lá e escrever Assistência Cast. Já vai vir lá todos os nossos episódios. Então você vai viajar, você vai treinar, vai fazer qualquer coisa, né? Em vez de ficar ouvindo música, ouve algo que vai ali edificar o teu conhecimento, né? E acompanha a gente por lá também. Beleza? Esse foi mais um Assistência Cast.
Pode falar. Com a Bruna e com o Bruno. Com os Brunos. Bruce. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Tchau, Valeu. tchau.